Muito bem, olá queridos, muito boa noite, graça e paz. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia, dia 10 de 1 de 2026. E nós estamos em 2 Crônicas 19, 7 e também em Lucas 15, versos 1 e 2, que diz assim, ó. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoa, nem aceitação de suborno. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Hoje nós vamos falar a respeito da ocupação, né, a razão do pecado, o porquê do pecado. Tudo que se acontece, existe um motivo de nascimento, o que provocou aquilo, que gerou aquilo, que causou aquilo, qual foi as reações que forçaram e inclinaram-se para produzir aquilo. E hoje nós vamos falar sobre a razão do pecado, por que o pecado acontece. O versículo de Crônicas fala assim, ó, agora, pois, seja o respeito ao Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque no Senhor não há iniquidade, nem acepção de pessoa, nem aceitação de suborno. Ou seja, quando o indivíduo ele é inclinado a pecar, Jesus fala em João capítulo 3, do versos 18, acredito que em diante, ele fala sobre isso. O indivíduo que gosta de obras más, o indivíduo que é inclinado a querer fazer do seu jeito, ele gosta, como diz o versículo aqui, da iniquidade. Ele acaba querendo, se ele quer fazer algo que não está no pensamento de Deus, ele quer fazer algo porque tem alguma questão de iniquidade que ele quer colocar ali no meio, ou alguma acepção de pessoa, alguma obra de acepção de pessoa, ou para ele, ou para alguém, né? Ou ele quer ser a exceção de obras destrutivas sem que ninguém veja, ou ele quer ter uma exceção para alguém, conceder uma acepção de pessoa para alguém no sentido destrutivo, e aceitação de suborno. Então, a razão do pecado é quando o indivíduo quer fazer por si só alguma coisa sem a companhia de Deus. Ele gosta de fazer algo só. E quando ele quer fazer algo só, é porque ele está querendo fazer alguma coisa que tem iniquidade. Porque se ele quisesse fazer algo sem iniquidade, ele não precisava descartar a companhia de Deus. Então, ele quer fazer algo que tem alguma questão de acepção, né? Uma exceção destrutiva ou um suborno. E aí o versículo diz, mas nós que fomos chamados por Deus não fomos chamados dessa maneira. Nós somos chamados para ter o respeito do Senhor em nós. Não só agimos por respeito a Deus que convive conosco, mas ter o respeito que Deus tem pela vida. Deus respeita a vida, Deus respeita o ser, Deus respeita o movimento da vida. Uma vez que Ele respeita todas as leis de vida, o que acontece? Ele respeita a manutenção de origem e a conservação. E uma vez que Ele respeita a conservação, esse respeito à vida entra, o código de ética de respeito de Deus à vida, entra em nós quando somos gerados e fomos transformados em filhos de Deus por Cristo. Quando somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, nós também temos esse respeito à vida. Quando a gente tem o respeito à vida, nós temos então recebido de Deus o temor do Senhor, significa respeito do Senhor. O respeito da administração, a palavra Senhor é administrador. Então, o respeito do Senhor administrador em frente, relativo a todas as coisas, como Ele respeita a origem e a funcionalidade da manutenção da vida, seja esse respeito em vós e convosco. A partir de então, vocês vão passar a guardar-vos para ser vencedor em tudo. E não haverá em vós a iniquidade, nem acepção de pessoa, nem aceitação do suborno. A vontade de fazer alguma iniquidade ou uma exceção destrutiva de pessoa ou assunto ou tema, ou uma aceitação de suborno, não há aceitação, ok? Não há iniquidade, não há acepção
dentro de vós, porque o temor, o respeito do Senhor está em vós. E Lucas diz: chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E aí Deus começa a atrair. Quando publicanos e pecadores chegam a Deus, é para ouvir uma nova direção. É para ouvir uma nova palavra, não é para continuar na mesma, né? Então, quando se chega diante de Deus, é para realmente receber esse modo que Deus olha a vida e respeita a vida. Mas os fariseus e os escribas reclamavam, murmuravam. Por quê? Porque eles queriam fazer do jeito deles. Toda vez que o ser humano chega a Deus, mas continua querendo fazer do jeito dele, não dá certo. E eles reclamavam dizendo: recebe pecadores, este recebe pecadores e come com eles. Toda vez que, esse versículo fala algo muito interessante aqui, nós chegamos a Jesus, mas nós não queremos ter os modos dele, nem o ensino dele, nem aprender de Deus, nós acabamos querendo apenas participar ali de um ajuntamento, mas não queremos ouvir e aprender de Deus, acabamos colocando os olhos nas pessoas. Toda vez que o indivíduo não quer crescer no conhecimento, ele começa a crescer, né, na competição e no olhar a vida alheia. Então eles vinham e ficavam olhando o que Jesus falava ou dizia a respeito dos pecadores. Este recebe pecadores, este come com pecadores. Por quê? Quem não quer ser transformado, ele apenas quer ficar olhando a vida do outro. Esse é um sinal. Quem quer focar em crescer em Deus não olha a vida de ninguém, ele está olhando a dele, para ele edificar e crescer em Deus. E aí então os fariseus reclamavam que Jesus recebia aqueles que queriam ser transformados, mas de verdade eles não queriam ser transformados, eles queriam ficar no foco da iniquidade. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Nós somos chamados para receber esse temor do Senhor, crescer em Deus e ser edificado em Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Um forte abraço e até mais.